Olá, tudo bem com todo mundo? Como é que vão os estudiosos da Bíblia, os estudiosos da lição, né? Aqui está a minha Bíblia também. Pois bem, esta aqui é a lição número 5, do orgulho à humildade. Lição número 5 do primeiro trimestre de 2020. Né? E hoje é o dia 30 de dezembro de 2019. Agora são 10 horas, temperatura 31 graus, estou aqui debaixo de uma árvore, a luz não está muito boa, não faz mal, é só uma vez que todo mundo vai ver o vídeo, né? E nós temos um assunto bem importante para estudar, né? De onde vem o poder? Quem dá o poder? Quem dá a majestade? Aliás, de onde vem todas as coisas? De onde vem o conhecimento? De onde vem a tecnologia? De onde vem o material, a matéria-prima? Tudo vem de Deus. Santíssimo e poderoso Deus abençoe o nosso estudo para que nós possamos ser transformados como aqui aconteceu com Nabucodonosor, só não daquele modo. Em nome de São Jesus Cristo. Amém. Bom, está aqui o verso, né? Daniel 4:3. Esse capítulo de Daniel 4, pelo que consta, foi escrito por Nabucodonosor. Daí Daniel inseriu no seu livro. Que capítulo! Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. Assim estava escrevendo Nabucodonosor, né? Veja bem, o rei do reino inimigo de Deus escreveu isso. Seu reino é reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Isso ele escreveu depois do fiasco da fornalha ardente. Não é? Nabucodonosor, ele seguiu a Nimrod, que seguiu a Lúcifer. Lúcifer queria ser semelhante ao Altíssimo. Nabucodonosor queria ter um reino eterno. Ele e depois os seus descendentes eram para ser reis de um reino que nunca seria vencido. Grande aspiração, impraticável, porque Deus já tinha dito que não ia ser assim. Ali na fornalha ardente, quando ele estava diante daquela estátua, ele também acabou ficando diante do Deus dos três judeus. E dentro da fornalha, que divide líquida com todos aqueles que não concordassem com a ideia de que o reino de Nabucodonosor seria um reino eterno, dentro da fornalha estava o Deus que disse que o reino dele não seria eterno. E Nabucodonosor teve que engolir. Mas esqueceu, né? Depois, no capítulo 4 de Daniel, Nabucodonosor teve um sonho. Um sonho e que ele não esqueceu o sonho. Mas os grandes dele, aliás, os sábios dele não conseguiram interpretar, porque a essa altura eles não arriscavam mais interpretar coisa nenhuma. Já teve uma vez por pouco que não perderam a vida, né? Bom, ele tinha sonhado com uma grande árvore que cresceu e se tornou enorme até o céu. Nessa árvore se abrigava todo mundo, né? Pássaros, animais, pessoas viviam nessa árvore, etc. E tal. E quem era essa árvore? Essa árvore era o Nabucodonosor, né? Que protegia o mundo inteiro. Ele tinha exército, administrava a produção de alimentos, etc. E tal, garantia de proteção, etc. Então dava para todos trabalharem, obterem ali o seu sustento, né? E Nabucodonosor é o que protegia todo mundo. E então foi-lhe dito: você recebeu esse poder do Deus do céu. Daniel disse, e disse o seguinte: Nabucodonosor, não seja mais orgulhoso, não explore mais as pessoas. Isso aqui tudo foi construído pela força do trabalho de pessoas escravas. Você explorou para fazer isso aqui tudo. Isso aqui era uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né? O palácio dos jardins suspensos de Nabucodonosor. Você tem que mudar
você tem que pagar essas pessoas aí que trabalharam quase que de graça, só ganhando pão e alimento, etc. e tal, sendo chicoteados. Isso está errado, Nabucodonosor. Você tem que mudar isso. Nabucodonosor reconheceu, mas esqueceu. Né? Aí passou um ano, estava ele passeando ali pelo... Pô, como é bom ser rei nessa hora, né? Na hora da guerra não é bom, mas na hora em que tem paz, etc e tal, aí é bom ser rei. Estava passeando no palácio dele, nos jardins, olhando, aquilo era a coisa mais linda, corria água, etc. Mas tinha gente que tinha que levar água lá para cima, não havia bomba naquele tempo, né? Aí ele disse, mas que maravilha! Não é essa a grande Babilônia que eu, com o meu trabalho, construí, com a minha inteligência, com o meu poder, com a minha glória, agora eu estou aqui. Naquele instante saiu a racionalidade de Nabucodonosor e entrou nele uma outra forma de pensar, um outro coração, como a Bíblia diz, coração aqui se refere à mente, né? Então, Nabucodonosor naquele instante perdeu a mente racional de ser humano, a mente da inteligência, da capacidade de planejamento, né, etc., de realização, e veio a mente, Nabucodonosor deu uma mente de uma vaca que pasta, né? Bom, entrou na cabeça dele uma mente humilde, porque as vacas são humildes, extremamente humildes, né? Só serve para trabalhar, para usar sua força para ajudar a lavrar, para dar leite, para dar carne, para dar couro, né? Só serve para servir, né, as vacas. Bom, apesar da advertência do profeta, né? Aliás, qual dos outros sábios que daria aquela mesma advertência? Eles eram todos bajuladores, eles achavam que tinham que sempre falar coisas que agradassem o rei. Daniel era sincero, né? Sinceridade. Então, Daniel tinha orientado o rei, senhor rei, pare de explorar os pobres. Tinha muitos outros pecados, mas esse é o que mais incomodava a Deus, porque eram outros semelhantes, seres humanos igual a Nabucodonosor, que estavam sofrendo. Não eram 2, 3, eram milhares, que construíram aquela cidade e construíram outra. O muro em redor da cidade de Babilônia consta que eram de mais de 90 metros de altura. Pensa bem, de onde tem dinheiro para construir tudo isso? A não ser com trabalho gratuito, né? Então, apesar de todo aquele conselho, apesar da história anterior, vamos lembrar, Nabucodonosor era rei, né? Ele sabia da história de Israel, sabia da história dos outros países. Para ser rei, eles eram muito bem orientados, ensinados, quando jovens, etc. Nabucodonosor conhecia a história do poder do Deus de Israel, que destruiu o Egito, que os guiou por meio do deserto. Isso, não só ele, como os outros reis de outros países sabiam, tinham conhecimento disso, né? Nabucodonosor teve a experiência ali dos 10 dias da alimentação diferenciada dos 4 jovens, e soube do resultado disso, mais dia menos dia. Teve a experiência dos 3 anos de qualificação dos 4 jovens e percebeu que aqueles jovens eram 10 vezes mais capazes do que os seus professores, ou seja, do que os sábios que assistiam no reino, né? Que foram os professores daqueles jovens. Ou seja, aqueles jovens conheciam muito mais sobre a cultura babilônica do que os próprios babilônios, mais entendidos nesse assunto, né? Nabucodonosor teve a experiência da fornalha ardente. Enfim, teve experiências suficientes, né? Teve também a experiência que ninguém destaca, do trabalho realizado por aqueles 4 no palácio, né? Que Nabucodonosor via que eles eram superiores, eles eram fiéis, eles tinham outro Deus. Tudo isso Nabucodonosor teve, e agora teve aquele sonho da grande árvore, etc., e a orientação daquele que lhe foi sempre fiel, que nunca lhe enganou, Daniel, né?
Pois bem, apesar de tudo isso, Nabucodonosor não mudou, não mudou. Ele continuou se achando o melhor, continuou idolatrando aqueles ídolos e continuou achando que ele era o melhor. E aí ele disse aquela frase, né? Não é esta a grande Babilônia que eu... Aí que está. A palavra eu aqui foi mal utilizada. Eu posso dizer, eu sou grande, eu sou superior aos outros. Aí eu está mal. Ou posso também dizer, eu sou inferior aos outros, eu sou servo. Bom, aí o eu está bem. Mas ele usou mal. Então naquele instante, quando ele estava pronunciando aquela frase, Deus tirou o reino dele. Então ficou muito claro para Nabucodonosor mais adiante, quem tira reino e quem dá reino. Não é? Quem tem poder para isso? Porque durante os 7 anos em que Nabucodonosor não era rei, nenhum outro o substituiu no reino. Nenhum outro tirou o reino dele. Nenhum ser humano resolveu fazer ali uma rebelião, uma revolução, qualquer coisa. Ninguém. E também nenhum outro país poderoso aproveitou-se daquele momento porque não tinha rei. O rei era uma vaca, né? Estava pastando. Que capacidade tem uma vaca de elaborar estratégias, etc., de guiar o povo, etc. Ninguém tomou o reino de Nabucodonosor durante os 7 anos, que é um longo período de tempo. Né? Ninguém tomou. E o rei estava ali sendo assistido, né, por seus grandes, estavam cuidando dele, como se provavelmente ele foi entregue ao chefe da estrebaria, né, que cuidou dele, e lá estavam também os grandes dele, sempre por perto, e vendo ele pastar. O homem estava pastando, e cresceram pelos sobre os seus lomos, etc. E tal. Ele andava sem roupa, eu sei lá se cobriu ele de alguma forma, etc. Mas enfim, ele virou um animal. Se chama licantropia. Ainda hoje existe essa doença, né? Isso é uma doença psicológica, que a pessoa se imagina ser algum tipo de animal, ou um lobo, ou uma vaca, ou uma ave, qualquer coisa, e passa a se comportar exatamente como aquele animal. Né? Uma doença grave, humilhante. No caso de Nabucodonosor, essa doença não veio por acaso, foi Deus que trouxe essa doença para Nabucodonosor. E já com prazo determinado, ou seja, 7 tempos, ou 7 anos, Nabucodonosor iria sofrer desse tipo de mal. Não é? Então Deus tirou o reino de Nabucodonosor. Não é? Nabucodonosor disse, não é essa a grande Babilônia que eu construí? Pois bem, Deus disse, então eu vou te tirar a Babilônia de você. Eu vou tirar. Eu é que sou o dono. E ninguém tomou o reino de Nabucodonosor. Ou seja, Deus dá a quem Ele quiser e não permite que alguém pegue. Né? Então Nabucodonosor viveu 7 anos humilde como uma vaca. Pastando como uma vaca. Né? E aí quando se passaram aqueles 7 anos, de um momento para outro, ele veio toda a sua racionalidade, ou seja, se tornou ser humano de novo. Ele mudou de novo o coração, Deus que mudou, ele se tornou outra vez ser humano. Passou a raciocinar como ser humano. Ele voltou toda a sua inteligência, sua sabedoria anterior, sua capacidade de planejar, sua capacidade de governar, sua majestade, o seu poder, a sua, enfim, tudo que tinha dentro do cérebro dele estava lá agora. Né? Qual foi a primeira coisa que Nabucodonosor fez ao lhe voltar à racionalidade? Olhou para cima, levantou os olhos e exaltou a Deus. Né? Vamos ver isto aqui no livro de Daniel, capítulo 4. Vale a pena dar uma lida aqui direto. Né? No capítulo 4, no versículo 34, está escrito assim: mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu. Tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Né? Então a primeira coisa que Nabucodonosor fez, ao ele ser restabelecida a racionalidade, ao ele voltar a pensar, ele se lembrou de Deus. Né? Primeira coisa.
É assim que nós devemos viver. Isso aqui é uma lição para nós, né? E então ele depois aqui segue dizendo que os grandes dele foram lá devolvendo para ele tudo, levaram ele para o palácio, levaram ele para o trono, devolveram tudo para ele. A sua majestade, o seu poder estava ali à sua disposição. Isso quer dizer também o seguinte: Deus devolveu a Nabucodonosor. Deus não permitiu que outro tomasse, nem dos deles, que houvesse ali alguma rebelião, e nem de alguém de fora, de algum outro país. Ninguém tomou, porque Deus não permitiu. Deus queria devolver a ele, né? E no 37, Nabucodonosor disse o seguinte, né? Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo e exalto e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba, né? Ou seja, ele reconheceu. Pelo que nós podemos entender aqui, Nabucodonosor se converteu, né? Ele se converteu e reconheceu a Deus. Isto vai acontecer no final do milênio, quando todos vão reconhecer a majestade de Deus e a sua lei e a sua justiça, inclusive Lúcifer e os seus anjos, todos vão reconhecer. E os que estiverem salvos reconhecerão, e os que estiverem perdidos reconhecerão. Porém, infelizmente, os perdidos, para eles não adianta nada esse reconhecimento, né? Então, do orgulho à insanidade, e da insanidade à humildade, né? Antes orgulho, depois insano, que nem vaca, e depois inteligente de novo, porém humilde, né? O Nabucodonosor nos serve de exemplo para nós evitarmos o orgulho, para que não sejamos castigados, e desde logo reconheçamos que tudo que nós fazemos vem do poder de Deus, vem pela sua capacidade, pela sua orientação, pelo que está na Bíblia, pelo que Ele dispôs aqui na Terra. Por exemplo, vamos dar um último exemplo. Vamos supor que você passou mal e ficou muito mal, teve que ir para o hospital, e ali tiveram que lhe operar e utilizaram ali tomógrafos, utilizaram vários instrumentos de altíssima tecnologia. Enfim, você foi salvo. Você foi salvo pelo poder de quê? Claro, pelo poder do tomógrafo, pelo poder dos medicamentos que lhe deram, pelo poder dos instrumentos que utilizaram e pela inteligência dos médicos. Daí vem a pergunta: e isso veio da onde? De que matéria-prima foi feito isso? Da onde veio a inteligência para fazer tudo isso? De onde veio a inteligência dos médicos? Tudo, em última instância, vem de Deus. Então, graças ao médico, graças ao equipamento, graças ao medicamento, mas acima de tudo, graças a Deus. Porque essas coisas, por caminho mais longo ou mais curto, vieram todas de Deus. Santíssimo e poderoso Deus, que nós possamos ser humildes diante de Ti, porque de tudo que nós temos, fazemos e somos, vem de Ti. Pedimos que nos orientes neste sentido, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tchau.